Léo, aqui atrás, boa noite, mais uma vitória e fala pra gente do jogo, né? Um jogo que foi bem disputado ali, o gol do segundo tempo, e também se você acha que faltou um pouco de profundidade ali ao ataque do Vitória pelos lados no jogo de hoje. Um jogo dentro daquilo que a gente esperava, um jogo difícil, um adversário que nos últimos jogos tem feito bons jogos, principalmente a partir da chegada do Moacir Júnior. Ele deu uma modificada muito grande na equipe hoje, né? Colocou um time com jogadores de velocidade na frente, do lado do campo, Marcelinho, Cleiton, um atacante móvel, Alexandre, o Friso, que vem fazendo uma boa Série B, apesar da equipe não estar tão bem, então deu muita dificuldade para a gente. Mas, de qualquer forma, mesmo com os desfalques que a gente teve aí, a equipe conseguiu fazer mais um jogo consistente do ponto de vista defensivo. A gente passou um pouco susto, a gente teve controle do jogo. Talvez ali próximo da área a gente pecou no primeiro tempo, estava muito ansioso para querer definir logo a jogada. No final do primeiro tempo a gente cedeu até alguns contra-ataques para a equipe deles. A gente corrigiu isso no intervalo, até porque jogando em casa não tinha por que ter desespero, a gente tinha que estar bem ajustado, bem estruturado. Fizemos essas correções no intervalo, voltamos um pouco melhor para o segundo tempo e fizemos o gol ali com uma bela jogada do Mateuzinho, criamos outras alternativas, outras jogadas ali que poderiam ter gerado em gol. É claro que vai passando a competição, os adversários vão estudando um ao outro e a equipe do Tombense também neutralizou muito as nossas jogadas ofensivas, como você falou ali, o Oswaldo foi muito bem bloqueado, o Guilherme jogou praticamente como um terceiro zagueiro. Mas mesmo assim, pelo lado esquerdo, a gente criou boas situações com o Yuri, com o Edson, boas triangulações com o Dudu. Enfim, no todo foi, eu acho que, um jogo difícil, mas um jogo bastante consistente do Vitória, e a gente consegue uma vitória muito importante nesse momento tão complicado do campeonato. Boa noite, Léo Condé, parabéns pela vitória. O Vitória vence mais antes, como solida como o melhor mandante da competição, né? Eu já tinha falado isso na última vitória aqui no Barradão. E um dado interessante é que dentro de casa o Vitória fez 25 gols e sofreu apenas 6. E fora de casa sofreu 19 e fez 17. Apesar de ser o segundo melhor visitante na competição, a consistência que o Vitória precisa agora para definir o acesso antes do que todo mundo prevê é conseguir manter essa regularidade fora de casa. O Criciúma é o quinto melhor mandante da competição, mas não tem essa consistência de conseguir ganhar todas as partidas no Heriberto Rios. Vencer fora de casa seria, de uma certa forma, se consolidar nesse processo de meu Deus do céu. Busca pelo título. Também, mas inicialmente tem a aspiração ao acesso, né, que é o primeiro ponto das metas que você pré-estabeleceu como treinador do Vitória. A gente, primeiro, hoje nós temos que comemorar mais uma vitória, né, um jogo difícil. Naturalmente, depois nós temos aí uma semana toda ela aberta para a gente analisar a equipe do Criciúma. A gente vem de uma vitória muito importante fora de casa contra o Ituano, onde eu acho que a equipe foi consistente o jogo inteiro. Também contra o Atlético Goianiense a gente fez um jogo estruturado. A gente acredita que não só nesses jogos, ao longo da competição, a gente deve ter uns 50% de aproveitamento, eu imagino, um pouco menos ou um pouco mais, jogando longe do Barradão. O importante agora restam 8 jogos, temos 4 jogos em casa, 4 fora, onde a gente está se aproximando de alcançar, o primeiro objetivo. Claro, como eu falei com os jogadores agora, no final do jogo, a gente está próximo, mas não conseguimos ainda. Então vamos continuar como a gente tem feito desde o início da competição, mantendo os pés no chão, trabalhando, fazer uma boa semana de trabalho aí, se Deus quiser fazer uma boa viagem para a gente conseguir fazer um bom jogo lá em Santa Catarina. É sempre difícil jogar contra o Criciúma, também é um dos melhores mandantes da competição, mas a gente já mostrou força aí jogando fora de casa também, jogos grandes, então tenho convicção que a gente pode sim fazer um bom jogo e fazer um bom resultado. Boa noite.
Na vitória contra o Avaí, eu te perguntei a respeito do posicionamento do Elber Mário e a possibilidade de o Yuri Castilho atuar como centroavante. Hoje os dois atuaram juntos, mas no segundo tempo, principalmente, eu percebi uma movimentação muito grande do Elber Mário, ele recuar um pouco mais e também jogar um pouco pelas laterais. Foi mais pelo cansaço do Elber Mário ou foi um pedido seu também? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa movimentação dele no jogo de hoje, principalmente ao lado do Yuri Castilho. A gente vem tentando criar alternativas, né? Um jogador definidor, jogador de área, mas é claro que às vezes dentro do jogo ali tem jogos específicos que a gente pede ele para movimentar um pouco mais, para sair da marcação. Hoje foi mais na leitura dele ali mesmo, talvez procurando, a bola não estava chegando tanto, ele estava meio que espremido ali com 2 zagueiros e 2 volantes, né? E aí de repente ele estava procurando um espaço para receber essa bola. Em alguns momentos ele conseguiu até abrir espaço para a infiltração do Osvaldo e principalmente do Yuri Castilho. A ideia justamente era essa hoje, do Yuri pesar a linha defensiva junto com o Léo. Eu acho que o Yuri fez isso bem. As principais jogadas nossas no primeiro tempo saiu do lado esquerdo ali com o Yuri, porque a gente sabia que a gente teria dificuldade, a gente tinha que optar por um lado ou outro para agredir mais a equipe deles. Como a gente perdeu os 2 laterais, o Ian, ele é um zagueiro, fica jogando improvisado na lateral, a gente colocou o Osvaldo com um pouco mais de amplitude daquele lado ali, o Mateuzinho encostando, mas ao mesmo tempo a gente liberou bastante o Edson. Como o Ian iria jogar um pouquinho mais fixo, a gente liberou um pouco mais o Edson pelo lado esquerdo e o Yuri abrindo aquele corredor ali, ele aproximava um pouco mais do Léo. Foi essa função que ele exerceu hoje dentro do. Você falou do improviso do Ian na lateral direita e no primeiro tempo que ele muito preso. Tinha algumas jogadas de profundidade que eu vi o Osvaldo tentando fazer o passe, não tinha ninguém para fazer ali aquela entrada ali pelo lado direito, tanto que teve, se eu não me engano, o lance do impedimento foi justamente porque o Osvaldo segurou a onda porque não tinha ninguém na bola. Já no segundo tempo, o Ian já foi um pouquinho mais. Eu queria que você falasse sobre essa postura, se for uma postura sua, se for realmente uma postura do Ian, segurar um pouquinho no primeiro e no segundo tempo atacar um pouco mais. É questão de adaptação, a gente tinha que fazer uma escolha, né, de arriscar com o Pablo, que é um atacante que joga de lateral, né, ou com o Ian, que é um zagueiro que joga de lateral. Como o Edson, é o primeiro jogo dele aqui no Barradão, e ele tem uma característica ofensiva muito grande, eu não poderia correr o risco para o perigoso ataque deles, de 2 jogadores de velocidade. A gente tinha que fazer um jogo de segurança, estratégia. Né? Às vezes a gente não fica tão vistoso, mas a gente tinha que ter uma certa segurança, porque poderíamos de repente sofrer um contra-ataque aí e ter que buscar uma situação que poderia fugir do nosso controle. Então, mas de qualquer forma, mesmo ele se adaptando, ele agrediu um pouco a marcação do Marcelinho, era para ele participar da construção do jogo próximo do Camutanga e do Wagner, e libertar um pouco mais o Edson e dar amplitude com o Osvaldo, porém na hora de marcar, era para ele sair da caça do Marcelinho, não era para ele esperar tanto. E no intervalo a gente adiantou ele para pressionar mais o Marcelinho, o Osvaldo também adiantamos ele para pressionar a saída de bola do Guilherme, e aí a gente conseguiu dificultar a saída de bola deles ali, e aí começou também a sobrar espaço no meio deles, o meio de campo deles foi desgastando, o Mateuzinho com muita movimentação começou a ter espaço para ele jogar. Ô Condé, o Tombense naturalmente, o adversário que estava na parte da tabela, vinha com uma proposta mais defensiva, né, tentando explorar o contra-ataque. O Vitória vem agora para uma sequência aí, pedreira, digamos assim, com alguns adversários diretos, Criciúma e Guarani logo de cara. Queria saber como é que você classifica esse momento, se exige um pouco mais da estratégia, se você acha que é um jogo mais de trocação. Futebol, às vezes tem jogo que você entra, você imagina que o jogo vai ser fácil, de repente o jogo acaba se tornando muito difícil, às vezes tem jogo que você imagina que vai ser muito complicado e as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então, assim, não dá para prever nada. Na verdade, como eu tenho falado desde o início, eu tenho muito repetitivo, a gente está sempre trabalhando, focando no adversário, estudando muito o adversário, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, mas os jogos, de uma certa forma, eles ganham um caráter de decisão, principalmente nesses confrontos diretos, muito grande, né?
Então, assim, vão ser jogos grandes, tanto jogando em casa quanto fora, vai ter um respeito muito grande das equipes, um estudo muito grande das equipes. Com certeza, cada vez mais, esses jogos vão ser decididos em detalhes. E a gente tem que tentar se fechar ao máximo em relação a isso. André, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre o desempenho do Edson Lucas no jogo, né? Que é um lateral que apoia bastante, é muito bom ofensivamente, mas que em alguns momentos, nesse jogo especificamente defensivamente, ele sofreu um pouco com a investida do Cleiton ali pelo lado esquerdo de defesa do Vitória. Caso você mantenha o Edson para a próxima partida, não sei se o Ryan ou o Zeca volta, o que você pode fazer para que o Vitória não sofra tanto ali no lado esquerdo de defesa? Eu já tinha falado em relação a isso. É um bom jogador, um jogador jovem, de bom potencial. O clube foi bem assertivo na contratação. Naturalmente, como todo jogador jovem, tem margem para crescer e melhorar. Né? Então, essa parte de marcação dele a gente pode. É bom que a gente vai ter semanas abertas para tentar evoluir, mas isso não é da noite para o dia. Mas mesmo assim, hoje a gente deu liberdade mesmo. Tinha que correr algum risco em alguns momentos ali. Mas no jogo lá contra o Ituano, ele fez um jogo consistente defensivamente. Mas não mais estruturado, dar um apoio maior para ele, rodar um volante ali um pouco mais próximo da cobertura, o próprio zagueiro Wagner, que é um zagueiro rápido. Só que hoje ele não teve como ajudar muito, porque hoje a gente jogou um atacante muito móvel para o Alexandro, dificultou muito os dois zagueiros, mas ele conseguiu marcar bem o Cleiton, o Marcelinho também tinha hora que trocava, depois o Keké, jogadores de muita velocidade, e ele, de uma certa forma, assim, pode melhorar nesse quesito, mas não foi nada assim tão que comprometeu muito, não. Léo, você usa sempre a palavra reinventar nas suas coletivas. Você se reinventou muito no Vitória, né? Já colocou 3 zagueiros, o time conseguiu dar uma crescida depois daqueles 5 jogos com 4 derrotas. Você já mudou, você já usou um time sem um atacante centralizado, ou seja, você se reinventou no Vitória. Só que eu percebo que está tendo uma dificuldade ali pelo lado direito. O Vitória sofreu muito contra o CRB naquela posição do Ian. Hoje você nem explicou o porquê de utilizar o Ian, deu para perceber que o Ian mesmo, no primeiro tempo, ele ia um pouco, passava no meio campo, mas não tinha força direito para voltar, e o Vitória terminava sofrendo algum tipo de perigo ali com o Marcelinho. Chegou até a pontuar ontem que era um jogador interessante, jovem, que poderia dar trabalho. Eu queria saber de você se teria condições de se reinventar mais uma vez na lateral direita, ou só tem essas 2 alternativas, que é o Ian e o Pablo. Mas a gente perde 2 laterais, né? O titular, o capitão da equipe, o Zé, de repente você perde o Railan também, e o Ian, ele vai ter um pouco de dificuldade ali, mas no todo, assim, algumas dificuldades que em alguns momentos outros atletas também já sofreram, mas no segundo tempo ele fez um bom segundo tempo, passar confiança para ele, se a escolha for realmente pela manutenção dele, não sei se a gente vai ter de volta ou o Zé ou o Railan, mas eu tenho confiança nele, porque do futebol ficar procurando um culpado, né? Eu acho que aquele jogo lá contra o CRB, você vai achar um total de culpado, né? Mas ele fez bons jogos contra o Sport lá, ele não foi zagueiro lá, ele foi lateral, o Railan jogou de extremo naquele jogo. Então, assim, vamos continuar dando apoio para ele, passar confiança para ele. André, você já mudou, você teve poucas oportunidades de repetir o time, né, de um jogo para o outro, né, nessas últimas, e muitas das vezes forçadas, por de cartão ou lesão. A que ponto você, às vezes você também considera mudar de acordo com a estratégia para o jogo, mas até que ponto você considera a manutenção do time, vai ter um jogo fora, você está tentando aí manter essa base, sofreu aí, perdeu os laterais, agora perdeu o Matheus Trindade também, mas até que ponto você considera a manutenção do máximo possível dessa base para poder fazer um jogo estratégico fora de casa e voltar ali com um resultado positivo? A ideia é sempre manter, até porque agora temos semanas abertas, né? Às vezes, de repente, quando tem muitos jogos próximos e com as viagens desgastantes, que são da Série B, você fica na necessidade de rodar também pelo desgaste. Mas com semana aberta, dá para recuperar bem os jogadores, e a partir do momento que essa base vai bem, a tendência é repetir. É claro que, como você pontuou, a gente às vezes perde por lesão, suspensão, mas eu espero, a não ser que a gente tenha
alguns atletas que teoricamente são considerados titulares nesse momento, tem o retorno desses jogadores. Aí pode ser que a gente faça alguma modificação, mas a ideia é tentar manter essa base aí que jogou os últimos 3 jogos. Léo, boa noite. Você perdeu o Matheus Gonçalves, né, para essa partida contra o Tombense agora, né, desconforto na panturrilha. Queria saber se você espera contar com esse jogador para o próximo jogo, como é que está a situação dele? Eu acho que assim, o caso dele é menos grave. Foi uma pancada que ele sofreu no jogo lá contra o Ituano. E aí ele até tentou treinar, mas sentiu um desconforto. O departamento médico achou meio arriscado, de repente, de evoluir para uma lesão. Então achou por bem segurar ele, de repente melhor perder ele por um jogo do que arriscar e perder ele por 3, 4 jogos aí. Eu acredito que possivelmente nós vamos ter o Matheus à disposição para essa próxima partida, sim. Condé, eu gostaria de saber um pouco sobre o Rodrigo Andrade e a substituição pelo GG. Hoje eu acredito que foi uma das melhores partidas do Rodrigo Andrade. Com a entrada do GG, ele foi bastante participativo, deu jogadas, foi bastante à frente, inclusive. Queria saber a avaliação desses 2 jogadores. O Rodrigo voltando a ganhar ritmo, né? Um jogador muito importante para a gente aí, principalmente no início da competição, depois machucou, essa lesão de panturrilha é sempre muito chata, mas e acabou que ele não conseguiu voltar com a performance que ele estava tendo no início da competição, que de uma certa forma até normal. Mas ele já vem readquirindo ritmo, no último jogo já melhorou um pouco, hoje fez uma baita partida, pediu para sair, se desgastou muito. O GG entrou para fixei um pouquinho mais o Dudu, ele entrou de segundo, depois teve a lesão do Mateuzinho e adiantei o GG. O GG é um jogador que nos dá essa possibilidade de usar ele como segundo volante, como meia ponta, é um jogador muito versátil, distribui bem o jogo. Naquele momento ali a gente precisava de ter um pouquinho do controle do jogo, né, de cadenciar um pouco o jogo, e a bola quando entra no pé do GG ele tem essa característica, mas hoje até ele conseguiu fazer boas conduções ali, pisar na área. É um jogador que tem sido muito importante aí dentro dessa trajetória nossa na Série B.